a casa de qualquer indivíduo, né, é importante ao seu lar, né, onde você se constrói enquanto indivíduo, né, onde você se constitui enquanto cidadão, digamos, né? Como se fosse minha roupa, minha casa, poxa. Meus filhos nasceram lá, cresceram lá. Já tem 30 anos que eu moro lá, então tem muita importância. Sem moradia, sem casa, como é que eu vou viver? Na rua? É tudo para mim. Minha casa é o meu abrigo, é onde eu me desenvolvo, onde eu posso descansar, pensar sobre a vida. Eu acho que a casa é a coisa mais importante que a gente tem. Sair para trabalhar e saber onde que eu tenho um lugar para voltar, né? A gente entende que moradia é um direito social, é um direito, né? É direitos humanos, é direito fundamental. Todo mundo tem direito a uma moradia. Aí a gente fala, que tipo de moradia você quer lutar? Uma moradia digna, uma moradia decente, onde aquela pessoa more numa casa mais ou menos confortável e que ela tenha em volta da sua residência todos aqueles aparelhos necessários para bom viver, um desenvolvimento saudável, né? A questão da cultura, da saúde, da educação, do trabalho, do transporte. Por isso que o Movimento Nacional luta, porque ele quer uma moradia inclusiva, né? Onde o cidadão tenha direito à cidade. Para nós é um princípio do direito à cidade, primeiro você ter acesso à moradia em local infraestruturado, mas junto com isso, e não menos importante que isso, é a garantia da sua identidade cultural. A garantia como você se enxerga dentro do contexto da cidade. Para você se enxergar dentro do contexto da cidade, você demorou anos construindo suas relações, sua relação social, sua relação de vida. Os teus filhos na escola, a ausência de posto de saúde ou não, mas que determinou a necessidade de você se articular com outros vizinhos para lutar por um posto de saúde. Isso são relações sociais e políticas que constroem a sua identidade cultural. Então a remoção, para além de tirar você de uma terra e botar na outra, ela tira você de você mesmo. Então nós somos, por princípio, contra o processo de remoção. Então tem um grande investimento para ser feito na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades que vão sediar os mega eventos aí, né, de esportivos. Para além disso, tem o investimento do PAC, que é o Plano de Aceleração do Capital, aí, não sei como é que é o nome, Aceleração do Crescimento, e que me parece que esse PAC é uma política em toda a América Latina, que é uma injeção de recurso na iniciativa privada. Então, esses megas projetos e esses mega eventos, eles potencializam a mercantilização da terra, dos bens e dos serviços. E quando mercantiliza, você já está automaticamente excluindo desse cenário aqueles que, por um descuido do capital, estiveram dentro desse cenário. Então, uma comunidade pobre que mora na região portuária, uma comunidade pobre que mora na região da Barra, foi um descuido do capital, porque o capital estava cuidando de outros nichos de mercado naquele momento e deixou aquela comunidade se consolidando. No momento em que existe uma potencialidade dessa grande mercadoria para os olhos internacionais ou para os próprios empreendedores nacionais, aquela comunidade é um lixo. Varre para longe. Eu deixei ele ficar ali, né? Varre meu lixo até a porta. Na hora que aquele lixo me incomodar, eu varro para mais longe. A gente passou não sei quanto tempo da vida construindo uma casa, que a gente achou que ia ficar sossegado. Depois, quando a gente acha que está sossegado, vem alguém para perturbar. Eles chegaram aqui apressando a gente, falando que a gente tinha que sair, que tinha que ocupar as casas e tal. Aí fazendo um cadastro que a gente tinha que ocupar as casas, que ia derrubar, que a gente tinha que sair daqui. Aí tudo bem. Aí vieram com papel e marcando as casas e um papel para a gente preencher, dizendo que a gente ia ganhar uma casa lá no Frei Caneca.
Só que isso não existe. Aqui é a marca da casa do meu filho, é a casa dos fundos, é da minha casa, a casa do meu filho aqui, que é de cima, e a da minha filha aí, que é do lado. Aí tá tudo marcado. Tudo marcado pra sair. Remoção para mim é quando você remove um monte de areia de um lado para o outro. Não pessoas. Pessoas precisam de atenção. Porque aqui eles querem apostar para botar parque ecológico, fazer mansão, fazer hotel. Falaram outro dia aí que vão fazer hotel aí. Mas aqui não é área de risco? Pois é área de risco, mas eles querem. Não sei o que é que vão fazer escoramento. Eles querem tirar os pobres daqui mesmo. Pronto, acabou. A Lagoa Rodrigues de Freitas, tá vendo ali, o Pão de Açúcar. Uma parte de Copacabana, já lá no final. E aqui é o Laboriô e a Rocinha. Para mim aqui é uma vida, que aqui é onde criei meus filhos cresceram, se formaram, estudaram. Então é a especulação imobiliária, o capital imobiliário aliado às grandes incorporadoras, aos bancos e gerenciados ou protagonizados por transnacionais e com o acompliciamento não só político dos governos, das 3 esferas de poder, com o aporte de capital, o tempo todo de capital público para que eles façam isso, potencializam nesse momento a exclusão, mesmo, inclusive no planejamento estratégico do prefeito municipal do Rio de Janeiro. Ele se propõe até 2014 reduzir em 5% o número de favelas. É a mesma máxima do governo federal de Brasil sem pobreza. Mas o Brasil sem pobreza, para nós, deveria pressupor uma distribuição de renda. Não é? Mas parece que para ela não é. Então, para o governo, o Rio sem favela, é 5% a menos de favela, para nós deveria supor 5% no mínimo a mais de serviços básicos, né? De saneamento, de saúde, de educação, de creche nas favelas. Mas não. Para eles, 5% a menos de favela é 5% de pessoas válidas. Eu saí do Piauí, ia completar 15 anos, porque eu tinha uma amiga que uma vez foi para lá e levou uma câmerazinha que tinha várias fotografias assim do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, das praias, de vários pontos turísticos. E aí eu via aquelas imagens, eu me impressionava muito com aquelas imagens, achava o Rio de Janeiro lindo. E assim, eu não conhecia o outro lado, que é o lado da favela, da pobreza que existe lá. E aquele lado não mostra na câmerazinha. Então eu achava que era um paraíso. E assim eu fui morando no Caju e pagando aluguel de 300, 400 reais. Só que aí tinha um cara que ele estava dando terreno, todo mundo dizia que ele não fazia parte do tráfico nem nada. Aí eu falei, então nesse eu vou. Aí eu fui lá, e quando eu cheguei lá, ele falou pra mim, Raquel, não tem mais terreno. Todos os terrenos que eu estava fazendo doação para o pessoal que construiu suas casas, eu já dei todos. Só que eu faço parte de um movimento chamado Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E aí, se você quiser participar do movimento, que eu sou coordenador, você começa a participar das reuniões, das assembleias que a gente faz, para você entender como que funciona o movimento. Aí eu falei para lá, então eu vou começar então a participar das reuniões. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia é um esforço de articular as diferentes experiências na luta pelo direito à cidade e à moradia, que foi empreendido por 5 ou 6 estados no final da década de 90, final da década de 80, tão logo foi aprovada a Constituição Federal, porque nós conquistamos na Constituição Federal uma limitação do direito à propriedade privada e uma necessidade de participação do povo no planejamento das cidades. E isso fez com que a gente enfrentasse o desafio de se articular as experiências de luta nos diversos estados para implementar os mecanismos institucionais. E, então, em 1990, em julho de 1990, nós nascemos com a articulação já de alguns estados e daí para cá viemos crescendo nessa lógica de ampliar a garantia do direito à cidade para todos, ampliar o diálogo com o povo que mora nas cidades a respeito do que é uma reforma urbana e por que a cidade nega à maioria dos seus moradores o acesso igualitário a bens e serviços, qual é a lógica que faz com que esses acessos sejam negados, né? A lógica que impede a democratização disso.
e qual é a estratégia de luta que nós precisamos de travar para poder inverter essa lógica de planejamento e de execução de uma cidade feita por todos e todas, mas usufruída só por quem tem dinheiro. A gente tem trabalhado judicialmente, né, sobre a questão do direito à moradia, principalmente para manter, né, as ocupações que existem no movimento. A gente tem várias, né, avanços por conta de suspensões de liminar, principalmente aqui na Manuel Congo nós conseguimos que a nossa liminar foi suspensa, até porque se tratava de um prédio público. Foi uma luta muito grande durante o primeiro ano da ocupação Manuel Congo, foi um desafio grande. A gente teve ordem de despejo, fomos conversar com a juíza, teve várias situações, mas a gente conseguiu contornar. Primeiro a gente ocupou o Cine Vitória, né? A gente saiu de um ônibus do Caju, acho que devia ter uns 2, 3 ônibus que estavam para se encontrar aqui no centro, né? As pessoas se encontrarem aqui no centro e a gente tinha que escolher entre o Cine Vitória e esse prédio. Só que a gente ficou no Cine Vitória, não deu certo, né? A gente foi despejado. Para aqui a gente ficou mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e pouco se mobilizando, fazendo reunião toda semana, entendeu? Fazia primeiro de mês e meio, depois de 15 dias, depois toda semana, para até chegar na construção da carta de princípio, como é que vai ser a organização interna, a questão das comissões, né? Comissão de infraestrutura, de cozinha, comissão de creche, que é para cuidar das crianças, porque quando você ocupa o espaço, você não sabe o que você tem, né? Você conhece a estrutura mais ou menos, mas de repente você não sabe o que tem dentro da ocupação. Aí tem a questão de limpeza, de melhorar o espaço, a questão das escalas, né? Escala de limpeza, escala de portaria, da cozinha coletiva, então tem toda uma... E é um aprendizado a cada dia. São várias funções, né? O conselheiro que ajuda também a listar o prédio. E faço parte também dos pessoal que é da obra, um grupo que faz essa parte toda, responsável para ser o fiscal da obra, que vai começar a obra também, material que entra, material que sai, todo esse processo. Entendeu? E também ajudar as famílias, se precisar entrar para fazer um vazamento d'água, alguma coisa assim, ajudar as famílias também. A gente sempre discute quando a gente ocupa um prédio, por a gente estar ocupando numa área central, infraestruturada, que quando você conseguir formalizar, vai ter um custo complicado para famílias de 0 a 3 salários mínimos, a gente tem que pensar numa política de sustentabilidade. A gente pensou em fundar uma cooperativa de âmbito estadual, uma cooperativa de trabalho com vários núcleos, né? Com esses 2 núcleos para alavancar a princípio, que é o de gastronomia e cultura, mas com um núcleo também de estética e saúde, um núcleo administrativo e outros núcleos podendo surgir de acordo com a realidade local de cada ocupação. Desde que a gente conseguiu o recurso da Petrobras, do Programa de Desenvolvimento e Cidadania, justamente para poder capacitar os moradores para trabalhar nos núcleos e para fundar a cooperativa, a gente tem feito um esforço de consolidar o núcleo de gastronomia. Então, nos últimos períodos, a gente começou a fazer o fornecimento de quentinhas, que a gente já fazia para alguns eventos, companheiros nossos de esquerda, seminários. A gente tem tentado fazer isso cotidianamente, também para os camaradas da região que querem almoçar e ter uma comida boa, de qualidade, barata, né? Então, essa é a iniciativa da gente alavancar esse núcleo, mesmo antes do restaurante estar em funcionamento, porque o restaurante ainda vai depender da obra. Aqui já está sendo um ensaio para partir para o restaurante, quando fizer a obra. Então vai ser... as pessoas já estão sendo preparadas para exercer suas funções lá no restaurante. Muita gente aqui já fez curso de capacitação.
Porque a gente imagina que o estabelecimento é nosso. A gente imagina que tem lugar que paga 7 mil aqui no centro. A gente vai ter essa vantagem, começando por aí, né? É que não vai ter aluguel, né? Como é cooperativa, vai ter divisão de lucro. Eu garanto que vai dar para viver uma vida saudável e justa que a gente conseguir fazer. A vantagem é que os moradores daqui não vão precisar pagar passagem, está dentro do seu próprio negócio. Então isso já é uma vantagem muito grande para os moradores daqui. Irá chegar um novo dia, uma nova terra, um novo céu, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a liberdade irão cantar. A proposta, né, do Espaço Criarte, ela é uma demanda do movimento. Quando foi pensado o movimento, né, foi pensado também um espaço, né, tanto de moradia, trabalho, né, que são os eixos para uma construção de uma moradia digna. Então, o Espaço Criarte faz parte dessa proposta, né, de uma outra sociedade, de uma moradia digna numa sociedade. E aí, o Espaço Criarte, o daqui, né, o Espaço Criarte Mariana Crioula, né, na Manuel Congo, ele é apenas um, né, de outros que estão se formando, né, ou que já estão formados no Brasil. Lembra que a menina perguntou como é que é viver, como que foi chegar até uma formação? Aqui na Manuel Congo, a gente tem atividade 2 vezes por semana. São as quintas-feiras, que a gente trabalha com eles o reforço escolar, a educação mais formal mesmo, em apoio, uma extensão mesmo da escola formal. E aos sábados, a gente trabalha com eles questões mais lúdicas, que está mais vinculada à questão da educação popular mesmo, de uma educação diferente, uma isonomia entre educando e educadores, que parte de uma educação coletiva, que é a proposta do movimento, né? Que todos são filhos de todos, né? Essa perspectiva que todos somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Então, sábado que é esse momento mesmo mais lúdico, mais vinculado com essa proposta de educação popular do movimento nacional. E a gente divide as crianças em 2 grupos. Um grupo que vai desde 2 anos até 8 e um grupo que vai de 8 até os 15 anos. Tem essas 2 faixas etárias. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz a liberdade irá cantar. Eu cheguei aqui, eu era uma criança, era doente, né? Depressão, muito doente mesmo. Não andava só, aí não fazia nada, era só deitar. Mas todo mundo fazia isso, ajudar o outro. É por isso que eu luto, em cima da hora, não quero respeitar todo mundo aqui. Começo das crianças, só tirar uma brincadeira com um e com o outro, mas fazer minhas obrigações. Então, cada dia está passando, está ficando melhor. Trabalho, pessoal trabalhando, eu estou trabalhando, achando muito bom. E eu acredito que se eu não estivesse aqui, tivesse lá tarde que nem nós estávamos lá em Chieta, eu acho que nem bom eu tinha ficado. Irá chegar um novo dia, uma nova terra, um novo